cansada, inerte, pesada, apagada, sem ânimo, apática, assim a inflamação pode te deixar. Assim, o acúmulo de toxinas no corpo pode deixar você. Não necessariamente é preguiça e falta de vontade de fazer as coisas. Pode ser toxinas. E daí tem um traço muito importante antes de você começar a fazer qualquer tipo de mudança alimentar ou de mudança de rotina que é preciso implementar. Leveza. E hoje é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio tão especial do podcast, porque leveza é um dos traços que a gente vai carregar como propósito do programa Metamorfoses, que é o programa onde você vai desinflamar naturalmente e com muita leveza. Se você ainda não acompanha esse canal, já se inscreve. Se você está no Spotify, ativa as notificações. Bora lá, vamos conversar, vamos ser muito leve nessa conversa. Vai ser uma conversa muito boa, muito agradável. Bora para a vinheta e vem aqui que a gente tem bastante o que falar. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Leveza é um dos propósitos desse nosso programa inteiro, desse nosso compartilhar, desse nosso fluxo desinflamatório que temos construindo pouco a pouco em conjunto e assim por diante. Mas leveza é um dos propósitos desse processo de desinflamação que você faz junto comigo aqui, que não substitui tratamentos médicos, obviamente, mas que ele vai ser muito importante para complementar, inclusive, esses tratamentos, se é o seu caso, beleza? Bom, e por que leveza é tão importante e é um propósito desse nosso programa de desinflamação, metamorfose, mas também é um propósito dos materiais que eu compartilho aqui contigo? Quando a gente traz leveza para a vida, é mais fácil fazer qualquer coisa. É mais fácil desinflamar, é mais fácil desinflamar o corpo, desinflamar a mente, desinflamar as emoções, desinflamar a alma. Então, desinflamar a vida, como eu gosto de dizer. Quando você faz isso com leveza, o seu fluxo de transformação, ele fica muito mais fácil. Por quê? Porque você afasta o peso, afasta aquilo que, nossa, é tão difícil para mim. Então, o que a gente começa a colocar no lugar do tão difícil, é tão pesado, é tão leve, é tão divertido, é tão prazeroso, é tão gostoso. E isso traz leveza para o coração, traz leveza para o cotidiano, traz leveza para a hora onde que você vai se alimentar, para a hora que você vai fazer uma rotina, que vai fazer um movimento para trazer leveza a mais para o corpo. Tudo isso vai ficando muito mais fácil, seu coração fica leve, sua alma fica leve. E essa é a grande diferença de um programa que parte de você e de um programa que é um protocolo fechado que você tem que aplicar na sua vida e enquadrar a sua vida aquele regime, aquelas regras e assim por diante. Isso não funciona. E é por isso que você já teve, provavelmente, tanto efeito rebote ao longo de muitos tratamentos. Por quê? Porque você faz por um tempo, termina, você volta a fazer tudo de novo. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? O que a gente vai começar aqui é algo completamente diferente dessa ideia rígida, fechada e pesada. A gente vai começar aqui hoje um programa de desinflamação muito leve, que contribui não apenas com a desinflamação do seu corpo, da sua mente, mas contribui com a desinflamação da vida, no sentido que você vai tomar consciência, pouco a pouco, desse fluxo de transformação. E esse fluxo de transformação, quando você toma consciência dele, não quando você é obrigada a fazê-lo por causa disso ou daquilo, você muda a sua perspectiva. Então vamos entender melhor isso daí. Quando a gente fala de leveza, a gente pode pensar em algumas práticas muito simples de serem implementadas. Só que para além dessas práticas, eu vou te propor um pequeno exercício relacionado diretamente com a alimentação, tá? E esse pequeno exercício você vai treinando sem o peso da obrigatoriedade, mas você vai treinando esse novo formato, beleza? Então, o que traz leveza? Quando a gente pensa no alimentar-se, e aí não simplesmente comer, tá? A gente vai pensar aí num conceito mais amplo de alimentação, de nutrição mesmo. Nutrição
não é privação de alimentos, não é restrição de alimentos. Nutrição é aquilo que faz bem para o seu corpo, é aquilo que te traz leveza e que te traz energia ao mesmo tempo, que traz força vital, que traz prana ao mesmo tempo. Isso só pode ser bom, não dá para isso ser ruim, percebe? Só que a gente, o tempo inteiro, a gente é bombardeada pelas propagandas da indústria alimentícia de que aquele monte de coisa que tem nas prateleiras do supermercado é o que é gostoso e que tudo que é saudável não é gostoso. Só que isso, a gente, pouco a pouco, em conjunto, você e eu, vamos ver que é uma mentira, que é um marketing cruel para a gente acreditar que quando a gente se alimenta de forma saudável, a gente está fazendo uma coisa ruim, uma coisa que na verdade a gente não gosta. Então a gente, quando precisa da nossa recompensa, depois de um dia difícil, a gente vai procurar o quê? Aquela guloseima que não é nada saudável para o nosso corpo. Isso, pouco a pouco, a gente vai mudar. A gente vai tomar consciência, então. Aliás, hoje já vamos tomar essa primeira consciência de que esse bombardeio, de que tudo que é gostoso porque não é natural, é gostoso porque é industrializado, é gostoso porque é cheio de açúcar refinado, cheio de farinha branca, cheio de gorduras trans, cheio de, enfim, de tudo aquilo que a gente sabe que não é bom. Vamos tomar consciência de que isso, na verdade, foi uma lavagem cerebral que a gente foi passando ao longo dos anos com um tipo de cultura que é a cultura desses enlatados e desses tudo pré-pronto, disso tudo que é muito ruim para a nossa saúde, tá? Tomando consciência disso, o que a gente vai começar a fazer? A gente primeiro vai começar a experimentar o natural. Quais são os sabores que eu gosto, como eu sinto. Não daquele jeito assim, isso eu não gosto. Não. A gente vai experimentar, como se fosse uma brincadeira, um jogo, tá? Então, assim, no mercado, olho um pouco para as frutas, olho um pouco para os verdes, para os legumes. Hoje eu vou experimentar esse aqui que eu nunca comi. Vou experimentar puro, vou experimentar no arroz, vou experimentar num molho, vou experimentar batido, sabe assim? Para como se fosse um purezinho. Então, assim, experimentar, se permitir experimentar esse novo sabor. Isso já é bem interessante. E você vai fazer isso desse jeito que eu tô falando. Não por obrigatoriedade, mas com leveza, muita leveza. Só experimenta. E se não gostou daquele jeito, faz de outro, de outro, de outro. Ou seja, vai provando, vai conhecendo como é que seu corpo se acostuma com determinado sabor, beleza? Tá, isso é uma coisa. Então, assim, aquela parte toda de como é que eu trago leveza para o corpo, me alimentar com coisas mais leves, você já sabe. Outra ação que você pode tomar é vestir tecidos. Roupas com tecidos mais leves e mais coloridos. Então, assim, se você está muito cinza, muito preta, muito branca, né, no sentido de colorida de tecidos, muito aqueles tons blasés, um dia, coloca uma cor. Não precisa ser uma cor extravagante que você não se sinta bem, mas uma corzinha. Se perceba naquela cor, se olha, vivencie aquele dia, nem que seja um dia para você ficar em casa, mas utilize as cores a seu favor. Faz uma pausa, respira. Tudo isso ajuda a trazer leveza para o seu cotidiano. E você pode, inclusive, organizar, né, tipo, dentro do seu tempo diário, o seu momento de leveza, que pode ser 1 minutinho, pode ser 10 segundos, se você quiser, pode ser uma peça de roupa. Mas você já vai ter essa preocupação, não no sentido de preocupação ruim, mas no sentido de levar atenção para isso. Tem um ensinamento do yoga que eu acho muito legal, que diz assim, onde a gente leva a nossa atenção, é aí que está depositada a nossa energia. Então, se você levar a sua atenção para eu não gosto desse alimento, tudo que eu gosto eu não posso comer, tudo isso é muito pesado, é algo que eu não costumo fazer, não estou acostumada. Ó para onde você está levando a sua energia, para o problema. E o que a gente está fazendo aqui com a leveza é levar a nossa energia para a consciência e para a solução, para que todo esse seu processo seja um processo muito mais leve, por isso que eu gosto de chamar de fluxo. Seja um fluxo desinflamatório leve e prazeroso. Isso vai fazer toda a diferença para você. Agora, eu disse que eu ia falar um pouquinho sobre o principal exercício que você vai fazer neste momento aqui para trazer mais leveza para a sua vida, certo? Qual que é esse exercício? Ele é bem simples. Ele é assim, imagina aquele dia que você quer comer aquela porcaria gigante. Sei lá, você entrou num restaurante muito porcaria em termos de qualidade do alimento, né?
Então, assim, você sabe que aquilo não faz bem para ninguém. Então, você vai entre escolher um prato que é o pior de todos, porque ele é o mais pesado de todos, sei lá, por exemplo, com carne, queijo, muito ketchup, muito molho que você nem sabe o que é, ultraprocessado e assim por diante, você vai escolher um menos pior. Então, por exemplo, sei lá, ao invés de escolher esse, eu vou escolher um que tenha frango e queijo, não carne e queijo. O que eu tô falando? Você não vai falar, não vou comer isso se eu tô com muita vontade. Você vai comer, só que você vai olhar para aquele cardápio e escolher o menos pior. E na sua casa, aí sim, você vai tentando construir essa rotina muito mais prazerosa com os alimentos naturais. Para isso que você tem o livro que eu fiz, que é o Caderno de Receitas Saudáveis para Todo Dia. Ali você tem uma variedade de receitas que você pode ir testando, que são receitas fáceis de fazer para o dia a dia, que é para você ir desinflamando, para contribuir com o seu processo desinflamatório, com o seu fluxo desinflamatório e comer gostosinho, saudável, tá bem? Então, tenta priorizar isso durante a semana, por exemplo, e se está com muita vontade, coma a comida porcaria, mas dê preferência para menos porcaria dentro das porcarias, saca? De fazer isso, você tá matando uma vontade sua e ao mesmo tempo você já tá trazendo um pouquinho mais de leveza que antes você nem tinha. Então, o que é legal você ir percebendo e começar a construir? É dentro desse mundo que eu tô tão acostumada e que eu ainda enxergo como o melhor para mim, não o melhor no sentido de mais nutritivo, mais saudável para o meu corpo, mas como eu ainda enxergo como o que eu mais gosto de comer, o que eu mais gosto de apreciar. Então, não se priva disso nesse primeiro momento. Utiliza isso em pouca quantidade, em poucos dias e sempre olhando para aquilo que é menos pior dentro desse mundo que você gosta tanto, saca? Quando você fizer isso, pouco a pouco, você já vai estar trazendo essa leveza e vai estar eliminando o peso. Então, você não vai comer com mais peso ainda, que é o peso da culpa. Então, algumas vezes, poucos dias, né? E o menos pior. Combinado? Já é uma forma de você trazer leveza. As outras formas você vai acompanhando o meu Instagram, os vídeos aqui do YouTube, o podcast, que você vai ter muita coisa, muito exercício para ficar cada dia mais leve, muita atividade, muita respiração. Isso você vai utilizar todos os dias. Então, aqueles 5 minutos diários que seja para você ficar mais leve, você vai utilizar. Você percebe que a gente não está mudando radicalmente os seus costumes. O que eu estou te propondo é fazer com que esses costumes, que eram pouquíssimo saudáveis, eles se tornem costumes que sejam mais leves, menos estressantes, porque também tem um outro lado que é muito importante você ter consciência, que é o seguinte: se você faz um tipo de tratamento, um protocolo, que você se sente muito infeliz, isso também resulta em hormônios de estresse. Se você já tem estresse crônico, você também está produzindo estresse crônico, mais ainda, né? Então você só de pensar que tem que comer aquilo já fica estressado. Tem uma produção hormonal aí. O que eu quero? Que a gente, em conjunto, você e eu, consigamos estabelecer, a partir de agora, uma outra forma de encarar essa nova vida, que vai ser uma delícia. E eu tenho certeza que a hora que você começar a praticar pouco a pouco essas mudanças, por isso que eu gosto muito dessa ideia gradual, você vai ver como que vai ser potente na sua vida. Combinado? Então hoje, ó, você tem pelo menos 2 ações para ser tomadas nessa semana. Primeiro, se conscientizar de tudo aquilo que é muito ruim para a sua saúde, mas que você gosta, né? Tem prazer em comer, por exemplo. E aí escolher, quando você for comer isso, vai escolher o menos pior dentro desse mundo. E a segunda coisa é ir fazendo os exercícios, as atividades que eu tenho proposto aqui no YouTube, no meu Instagram e assim por diante. Combinado? Eu tenho certeza que você, implementando essa alimentação mais leve e trocando essa forma de pensar que eu tô sendo punida, eu tô sendo privada de alimento que eu gosto, eu tudo que eu gosto, não posso fazer tal, mudando essa chave e agindo com mais leveza, a sua inflamação vai embora muitíssimo mais rápido. Beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast.
que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional da Ayurveda e do Yoga. Namastê!